Bem-vindos ao nosso canal, um espaço dedicado ao aprofundamento das Escrituras e à compreensão dos tempos em que vivemos. Enquanto aguardamos o início da nossa transmissão ao vivo, queremos convidá-lo a refletir sobre uma questão fundamental na jornada espiritual do povo de Deus, especialmente dentro do contexto adventista do sétimo dia. Quando foi que Deus enviou mais luz para a sua igreja? A história da Igreja Adventista é marcada por momentos cruciais de revelação progressiva, onde a compreensão da verdade divina se expandiu, guiando seu povo em sua missão. A luz da verdade não é estática. Ela brilha cada vez mais forte à medida que nos aproximamos do clímax da história da salvação. Os primeiros raios significativos dessa luz adicional chegaram à Igreja Adventista do sétimo dia em um ano marcante, 1888. Foi nesse período que Deus usou seus mensageiros, os pastores Elliot Joe Wagoner e Alonzo T. Jones, para trazer uma ênfase renovada e poderosa sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Essa mensagem, apresentada na Conferência Geral de Minneapolis, não era uma doutrina nova, mas uma luz mais clara sobre o coração do Evangelho, essencial para preparar um povo para a volta de Jesus. Isso marcou um momento de inflexão, um chamado ao arrependimento e a uma fé mais profunda e pessoal. Mas a obra de Deus em iluminar seu povo não cessou ali. A verdade é progressiva. Décadas mais tarde, em 1929, uma nova mensagem começou a ser destacada, trazendo consigo um entendimento mais profundo sobre a preparação necessária para os eventos finais. Esta luz adicional veio para equipar o povo de Deus, de forma ainda mais específica, para o alto clamor do terceiro anjo, descrito em Apocalipse 18. Este clamor, que anuncia a queda de Babilônia e chama o povo de Deus para fora dela, é de vital importância. A compreensão e vivência desta mensagem são apresentadas como essenciais para a salvação dos fiéis nos últimos dias e para o selamento final do povo de Deus. Hoje, compreendemos que estamos vivendo na fase profética conhecida como a chuva serôdia. Assim como a chuva temporã prepara o solo e a semente, e a chuva serôdia amadurece o grão para a colheita, esta fase representa as últimas e preciosas doutrinas e verdades enviadas por Deus ao seu povo remanescente. O propósito divino dessas mensagens finais é claro: amadurecer os grãos, ou seja, o caráter dos filhos e filhas de Deus, preparando-os para o grande e poderoso derramamento final do Espírito Santo. É este derramamento que capacitará a Igreja a proclamar o Evangelho eterno com poder inigualável em todo o mundo, pouco antes do retorno de Cristo. É neste contexto solene e urgente que realizamos nossos estudos. E hoje, em nossa transmissão, ao vivo, mergulharemos no estar escrito dos profetas. A voz do Senhor clama à cidade, e o homem sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a designou? Miqueias 6, 9. Amém, graça e paz a todos vocês, boa noite, você que está aí no Facebook, você também que está aí no Telegram, que o Espírito Santo, que está em nosso meio, esteja mais uma vez em seu coração, em sua mente, iluminando ela para compreender o tema profético de hoje. Hoje vamos estudar um tema muito importante. O tema de hoje é Selados antes do sopro dos quatro ventos. Parte 1. O estudo é muito vasto e a gente vai ligar todos os pontos que falam sobre esse selamento antes do sopro dos quatro ventos. E nesse estudo eu vou fazer perguntas para ver se você que está aí na sala de Cristo, aqui no estudo profético avançado, esteja ou está compreendendo a mensagem que Jesus está nos revelando. Então, nesse momento, eu peço e aconselho cada um de vocês
a pegar a nossa espada, a palavra, sentar em um local reservado onde você possa estar concentrado no estudo e assim se preparar para mais uma vez se alimentar desse alimento espiritual que Jesus está trazendo. Mas antes, tem um momento de oração. Eu gostaria que cada um de vocês ficasse de joelhos, aqueles que puderem ficar de joelhos. E nesse momento, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Oremos. Senhor Deus, Pai querido que está no céu, mais uma vez, estamos diante do teu altar para entender, para que o Senhor nos mostre e nos revele a tua verdade presente através desse estudo avançado de profecias. A sua palavra é bem clara e nos orienta, e não admoesta de que sem profecia o povo se corrompe. E não queremos se corromper, Pai. Queremos a profecia, o estudo da profecia, mas não queremos as profecias de interpretação particular que tem por aí. Queremos a interpretação que vem de ti, Senhor. Uma interpretação que vem diretamente do teu trono, através dos seus mensageiros que o Senhor escolhe para trazer a revelação, trazer a compreensão da tua palavra. Queremos as 3 mensagens angélicas e a mensagem do outro anjo que está se unindo com a mensagem do terceiro anjo. E com isso, vai se avolumar em um alto clamor. Obrigado por essa ceia, Pai, que o Senhor está ceando conosco quando ouvimos essa mensagem e abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor venha cear conosco. Obrigado por essa última refeição, porque ceia significa a última refeição. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada nessa sala do Telegram, cada família que está ouvindo esse áudio no WhatsApp, e aquelas famílias que estão conectadas conosco aqui no Facebook e também no YouTube. Que o Senhor possa conduzir essa mente e esse coração a toda a verdade que vem de ti, Senhor. Nós sabemos que vivemos um tempo onde a meia-noite está pairando sobre a igreja, uma escuridão de densas trevas, e não está compreendendo os tempos que estamos vivendo. Muitos falsos profetas estão anunciando e pregando as profecias com interpretação particular. Aquilo que eles inventaram, aqueles que eles interpretaram. E está deixando os mensageiros, que é escolhido diretamente de ti, Senhor, que está trazendo a revelação através desses instrumentos. Infelizmente, muitos estão deixando a tua verdade através desses canais e estão ficando com os famosos, aqueles que estão com a interpretação particular. Oremos, Pai, que o Senhor possa deixar eles em uma situação que eles possam enxergar a verdade presente. Estamos aqui suplicando pela vida daqueles que não conseguem entender e aqueles que não querem entender. Que o Senhor possa pelejar com eles, para que eles possam entender de uma vez por toda a verdade presente. Não está vindo do meio e da forma e da vontade deles. Está vindo no meio e da forma e da tua vontade, Senhor. De uma forma inesperada, o Senhor está revelando essa mensagem. Mas aqueles que são os bereanos, os fiéis bereanos, eles conseguirão enxergar essa verdade em meio a essas densas trevas. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que está separando um tempo para estar estudando a tua palavra. Não deixa a gente cair em tentação, é o que nós te pedimos hoje e sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudar o tema de hoje, que é Selados antes do sopro dos 4 ventos, parte 1. Se a gente não finalizar o estudo tudo hoje, a gente vai fazer uma parte 1, depois uma parte 2, até finalizar todo o estudo. Lembrando, o estudo de hoje será dinâmico, será de perguntas
e também será de respostas, que virá essas respostas de vocês. Porque eu não quero ter um estudo de uma forma tão enfadonha, que fica só uma pessoa falando e não tem uma interação, porque eu quero saber se vocês estão compreendendo a verdade presente em seus corações. Então, para isso, eu preciso perguntar, para ver se vocês estão compreendendo. E uma coisa, eu gosto de sempre falar, não fique com medo de responder, tá? Responda. Se você respondeu errado, não tem problema, ninguém vai te julgar por isso. É normal, todos somos alunos do Senhor e o Senhor vai nos mostrar a verdade. A gente tem que responder e o Senhor Jesus vai nos revelar ali toda a verdade. Quando a gente responde, quando a gente interage com o Senhor, com a palavra, a gente vai se desenvolvendo. Lembre-se, estamos na escola de Cristo. E na escola de Cristo, todos nós somos alunos e estamos aprendendo do Senhor. Então, nesse momento, o nosso estudo de hoje tem como base Apocalipse, selados antes do sopro dos quatro ventos. Ali em Apocalipse fala, não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados os servos do nosso Deus em suas testas. Vamos iniciar esse estudo compreendendo que existe um intervalo de misericórdia divina operando agora. O título, o tema de hoje nos introduz a uma ordem celestial específica encontrada em Apocalipse. A proibição de danificar a estrutura do nosso mundo, terra, mar e árvores, até que uma obra específica de caráter e identificação seja concluído no povo de Deus. Este selo, querido irmão, querida irmã, não é apenas uma marca externa, mas uma confirmação de fidelidade e pureza. Como servo de Deus, precisamos entender que o tempo de paz que ainda desfrutamos não é fruto do acaso ou da diplomacia humana, mas de uma retenção direta dos anjos de Deus. O Senhor não vai permitir que nenhum ato da parte do inimigo venha atrapalhar essa obra do selamento. É por isso que ele está mandando os anjos reter os ventos, para que não venha ferir a terra, nem o mar e nem as árvores, até que tenha selado o servo do nosso Deus em suas testas. Então, Satanás, ele não tem poder quando o Senhor levanta a voz e ele fala, ele não tem poder para romper essa vontade divina. O Senhor está deixando claro, não deixe que nada atrapalhe essa obra de selamento. Nada no mundo pode atrapalhar essa mensagem que está sendo pregada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Precisa finalizar essa obra. E quando finalizar a obra do selamento, o Senhor vai permitir que o inimigo venha soltar a lei dominical. E vamos entender o que é os ventos, vamos entender o porquê ainda e o tempo devido de que a lei dominical e as contendas entre as nações venham a estar no cenário mundial. E a gente vai entender de uma forma, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o Espírito de Profecia, de que Deus está no seu ato de misericórdia segurando os ventos para que não ocorra e não atrapalhe a mensagem da hora, a mensagem que a gente está estudando aqui. Porque é uma mensagem de preparação, é uma mensagem que todos os adventistas precisam saber e nada no mundo Deus vai permitir que venha atrapalhar o avanço dessa mensagem. Agora, vamos para um ponto importante inicial do nosso estudo. Os quatro ventos que combatia no mar grande de Daniel 7. E eu gostaria de cada um de vocês que está estudando conosco aqui no Facebook, no YouTube e também no Telegram, anotasse as referências do Espírito de Profecia, tá? E eu vou fazer perguntas sobre o estudo que estamos aqui apresentando, para ver se vocês estão entendendo e também para que vocês possam entender
toda a mensagem e ela possa fixar no seu coração. Vamos agora para os 4 ventos que combatia no Mar Grande, Daniel 7. Mas antes, vamos ler o grande conflito, página 439. Você que está acompanhando no Facebook e no YouTube, você está vendo aí a citação do Espírito de Profecia. Você que está no Telegram, depois que finalizar o estudo aqui, você pode acompanhar também no YouTube, tá? Assim vai agregar mais, vai mesclar mais na sua mente e gravar essa mensagem no seu coração. É bom sempre repetir os estudos, porque eu sei que a primeira vez é difícil pegar, a segunda vez fica ali mais ou menos. É bom ouvir várias vezes até pegar o assunto, tá? Vamos lá. A Pena Inspirada declara: presta atenção o que simboliza os ventos, tá? Diz a Pena Inspirada: os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes, que surgia quando os 4 ventos do céu combatiam no Mar Grande. Daniel 7, verso 2. Em Apocalipse 17, o anjo explicou que águas representa povos e multidões e nações e línguas. Verso 15. Ventos são símbolos de contendas. Os 4 ventos do céu, a combaterem no Mar Grande, representa as terríveis cenas de conquista e revolução, pelas quais os reis têm atingido o poder. Perdão, pelos quais os reinos têm atingido o poder. O Grande Conflito, página 439. Aqui, você pega no seu caderninho, é um conselho, se você quer ter uma dificuldade de entender as profecias, você pega um caderninho, uma caneta, e você anota os 4 ventos que combatiam no Mar Grande. Aí você vai colocar aí o que os ventos simbolizam. Aí você coloca 2 tracinhos e coloca a resposta na frente. O que os ventos simbolizam? É igual, ventos são símbolos de contendas. Então você vai colocar ali, o que simboliza os ventos? Ventos, contendas. Aí você coloca um mais, porque não só, aqui o Senhor não só fala que é só contendas. Tem algo mais que os ventos simbolizam. Representa agora, a gente está estudando que ventos são símbolos de contendas, mas logo mais a gente vai ver que não é só contendas. É algo muito mais além do que só as contendas entre as nações, tá? Então, os ventos são símbolos de contendas, tá bom? Vamos adiante no nosso estudo. Ventos são símbolos de contendas. Os 4 ventos do céu a combaterem no Mar Grande. O Espírito de Profecia declara que as terríveis cenas de conquista e revolução pelos quais os reinos têm atingido o poder. Para entendermos o que os anjos estão retendo, precisamos decifrar a simbologia bíblica. Em Daniel 7, os ventos são mostrados combatendo no Mar Grande. Através da luz profética, aprendemos que o mar representa povos, multidões e nações, como está lá em Apocalipse 17, verso 15. Portanto, meus irmãos, os ventos são símbolos de contendas, guerras e revoluções. Como eu disse no começo, é só uma parte da simbologia, uma parte do que significa, do que simboliza os ventos. Contendas. A gente já sabe o que é contendas. A revelação mostrou isso, revelou isso, e não podemos discutir com a revelação. Não podemos discutir com o Espírito Santo. Revelou assim, é contendas. Coloca um maisinho, porque a gente vai para outro texto que vai mostrar outra simbologia, o que representa os ventos. Mas, gostaria de frisar um ponto aqui importante. Historicamente, os reinos atingiram o poder através dessas terrestres cenas de conquista, como a história já registrou. A grande lição aqui, meus irmãos, é que o conflito político e militar é a ferramenta pela qual os impérios se levantam,
Mas Deus tem um controle sobre a intensidade desses eventos. Perdão. Deus tem um controle sobre a intensidade desses ventos para que seus planos, ou seja, a mensagem que ele está enviando, a última obra em favor da igreja, a igreja adventista, esses planos, através da mensagem nessa igreja, não sejam frustrados antes da hora. Por isso que o grande conflito, página 439, declara: ventos são símbolos de contendas. Os 4 ventos do céu, a combaterem no mar grande, representam as terríveis cenas de conquista e revolução. Lá em Daniel 7 fala desses ventos, só que lá é o contexto que ele estava combatendo no mar grande. E o Espírito de Profecia deixa claro que os ventos de Daniel 7 é o símbolo de contendas. Os ventos de Apocalipse 7 não está combatendo no mar grande, eles estão sendo retidos. São diferentes. Daniel 7 está falando das conquistas e revolução da época, do passado. Apocalipse 7 está falando de algo muito mais além. E a gente vai entender esse algo muito mais além, muito mais importante do que conquista e revolução. Não é só isso que os ventos representam. Vamos para o próximo ponto do nosso estudo. Os 4 ventos de Apocalipse 7. Agora vamos lá em Apocalipse 7, verso 1 até o verso 4. Eu gostaria que algum de vocês, que está com a Bíblia na mão, venha ler Apocalipse 7, verso 1 até o 4, tá? Quem encontrou aí pode já ler para nós. 7, do 1 ao 4? Isso, Apocalipse 7, verso 1 até o 4. E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados os servos de nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém? Amém. Agora, perguntas. No verso 1, o Senhor está revelando para nós os 4 ventos da terra. Até aqui, o que aprendemos que os ventos simbolizam? O que os 4 ventos da terra simbolizam? Até aqui, nesse momento. Entenda? Contendas. Isso. Muito bem. Então, se você está anotando, se você está guardando no coração, já deixa isso na mente. Que os 4 ventos, até esse momento, simbolizam as contendas. O verso 3 declara: não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado o servo de nosso Deus. Que servos são esses que está aqui falando? O servo de nosso Deus. Que servos são esses nos tempos que estamos vivendo? Somos nós, né? Somos o povo de Deus, não? É o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus, que é o povo adventista, 7º dia. Isso. Exatamente. O verso 4. E ouvi o número daqueles que foram selados. E foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui o verso 4 já está enfatizando que é dos filhos de Israel. Os filhos de Israel é do Israel moderno. Ou seja, do Israel que tem as mesmas características do Israel do passado, que hoje é a igreja adventista do 7º dia, tá? Então, quando você... Israel espiritual, né? É o Israel espiritual. Então, hoje nós somos o Israel espiritual e o Senhor está falando que tem que selar o povo dele, o servo do nosso Deus, em suas testas, e é dos filhos de Israel espiritual. Dentro dessa igreja, que tem as mesmas características do Israel do passado, o Senhor está aqui enfatizando que é o povo adventista. A igreja é visível. Ele sela os seus, ele manda segurar os ventos
para que não venha danificar a mensagem dele, que ele está passando, a última, preparando o seu povo para estar em pé no dia dessa lei dominical, no dia da tentação que virá sobre toda a carne, que é a lei dominical, e ele vai ter um exército preparado para enfrentar essa lei. É por isso que ele está mandando sela, ou seja, segura os ventos até que nós selamos o céu do nosso Deus. Depois que ele finalizar a obra do selamento, o Senhor vai permitir que os ventos venham se soltar e os anjos vão soltar os ventos, tá? Mas antes que essa obra finaliza, o Senhor não vai permitir que os ventos se soltem. Agora não, senão vai atrapalhar a obra dessa mensagem, que ela tem que chegar em todas as igrejas, todos têm que tomar partido, ou contra ou a favor, e quando todos fizerem isso, o Senhor finaliza a sua obra de selamento, tá? Outra coisa, aqui em Apocalipse 7, a profecia se torna mais urgente e específica para os nossos dias. João vê 4 anjos de uma forma estratégica posicionados nos 4 cantos da terra. A missão deles é segurar a destruição total. Você, querido irmão, note que a ordem vem de outro anjo que sobe do leste. Portando o selo do Deus vivo. Este estudo que estamos aqui, que o Senhor Jesus está nos revelando, mostra que o número dos que serão protegidos por esse selamento especial é de 144 mil. É lógico que o Senhor está revelando os líderes da igreja triunfante. Aqueles que vão estar com eles também estarão com os 144 mil. Mas o Senhor está revelando a liderança que vai estar sendo os líderes da igreja triunfante. E eles vêm de todas as tribos de Israel, do Israel espiritual. Isso indica que antes que o mundo entre em colapso final, Deus terá um grupo específico, purificado e pronto para representá-lo, para terminar sua obra. Então, resgatar o povo que está lá fora, que não sabe do evangelho, não sabe nem a fama nem a glória do Senhor. Então, os gentios que não sabem, vão saber, e eles serão resgatados para saírem também do sistema do mundo para a igreja purificada. A retenção dos ventos é o que permite que esse número seja completado. O Senhor está segurando a lei dominical, ou seja, está segurando os ventos e as contendas, e está segurando a lei dominical. Tá? A gente vai ler mais para frente o que significa mais os ventos aí, para a gente entender melhor. Aí você vai salvando no seu coração, ou se você está anotando, você vai colocar lá, ventos é igual contendas mais lei dominical. Tá? Já estou antecipando lei dominical. Não estou falando porque eu criei essa interpretação e estou passando para vocês. Não. É o que o Espírito de Profecia declara. Não sou eu. Tá? Então, quando eu falo algo de profecias, eu tenho que apresentar as provas. E vou apresentar, tá? Daqui a pouco. Agora, vamos para a ilustração profética. Aqui, se você está acompanhando no Facebook e no YouTube, vocês estão vendo um globo, onde tem 4 anjos segurando e 4 com espada na mão. E tem outro voando com o selo do Deus vivo, falando para os 4 anjos segurarem os ventos. E os ventos é da parte do inimigo. O inimigo quer lançar esses ventos. Tá? Então, o Senhor aqui, nesse gráfico, está mostrando a retenção dos 4 ventos, as primícias vindo da igreja de Laodiceia, a igreja adventista, e a grande multidão vindo dos 4 cantos do mundo. Tá? Agora, vamos para o selamento em primeiros escritos. A ilustração que eu acabei de passar aqui, deixa eu explicar mais um pouco. Esta ilustração, baseada na luz adicional que Deus enviou ao seu povo, sintetiza visualmente o conflito final. Vemos a terra cercada por forças destrutivas, os ventos, que vêm da parte do inimigo, que busca soprar, mas são impedidas pela mão divina.
Aqui, nesta imagem, está destacando a transição de Laodiceia para as primícias, 144 mil, e aqueles que vão estar com eles, e depois a colheita da grande multidão. Aqui nesta imagem nos ensina que o selamento ocorre em etapas. Primeiro na igreja, o julgamento dos vivos começa pela casa de Deus, como está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, para depois alcançar o mundo, a ira das nações. E os juízos dos mortos são os marcos temporais que devemos observar atentamente para entender onde estamos no fluxo da história sagrada. Vamos para o selamento em primeiros escritos. Vamos agora para o selamento em primeiros escritos. Primeiros escritos, página 36.1. Eu estou aqui lendo o livro digital. Se você tem um livro físico, pode ser que a página esteja diferente, não esteja igual, tá? Mas eu aconselho você pegar um aplicativo no celular, baixar ele, e você vai ter todos os acessos dos livros ali digitalmente. Aí você vai ver a mesma página que eu estou vendo aqui, tá? Vamos para o selamento em primeiros escritos. Diz a pena esperada. Ao principiar o Santo Sábado, 5 de janeiro de 1849, entregamos-nos à oração com a família do irmão Belden, em Rock Hill, Connecticut, e o Espírito Santo caiu sobre nós. Fui levada em visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Vou abrir um espaço aqui, um parênteses. Você percebe que a pena inspirada, a serva do Senhor, está falando de Israel. Que Israel que ela está falando aqui? Ela está falando do Israel moderno, do Israel espiritual, do povo adventista do sétimo dia, tá? Nós somos comparados ao Israel moderno, ao Israel espiritual, tá? Diz mais a pena inspirada. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação, ou para a destruição. E que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo. Depusesse seus atávios sacerdotais e se vestisse com vestes de vingança. Então, Jesus sairá de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitaram sua verdade. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um a outro. Também que Miguel não se havia levantado, e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não havia começado. As nações estão se irando. As nações estão se irando agora. Mas, quando o nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará para as vestes de vingança. E então, as 7 últimas pragas serão derramadas. Primeiros Escritos, página 36.1. Aqui, a serva do Senhor recebeu uma visão em 1849, que conecta o selamento diretamente ao trabalho de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial. Enquanto Jesus intercede, a ira de Deus é contida. Aqui, o Senhor nos revela o profundo do nosso estudo. Jesus não sairá do santuário até que cada caso seja decidido, seja para a vida ou para a destruição. Agora, vamos para outro texto que amplia mais o selamento que está sendo revelado em Primeiros Escritos. Na página 36.2 agora. Diz mais a pena inspirada. Vi que os quatro anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E, então, viria as 7 últimas pragas.
Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Então, todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram. Sua face se iluminou com a glória de Deus. Foi-me mostrado, então, uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança, e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda e a ensinamos com ardor. Enquanto falavam, seus olhares caíram sobre suas vestes, e via a escrita, e então chorava em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e lameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Primeiros Escritos, página 36.2. Aqui, mais uma vez, aprendemos que o tempo de angústia de Jacó e as 7 últimas pragas só virão quando Jesus concluir sua obra e vestir suas vestes de vingança. Aqueles que guardam o sábado, mas o abandonaram, serão achados em falta, enquanto as primícias, os 144.000, triunfarão com a glória de Deus em seus rostos. Como está lá em Primeiros Escritos, página 36, né? Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Então viria as 7 últimas pragas. Tá? Vamos para outra parte do nosso estudo. Selamento em Primeiros Escritos. Na página 38 agora. Diz a pena inspirada: vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra, e estava em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes. Percebe? Que é 2, né? Remanescentes. Ele, o Senhor Jesus, olhou compassivamente para os remanescentes. Levantou então as mãos e, com a voz de profunda compaixão, exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi, a seguir, um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando celeremente aos 4 anjos que tinha obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo algumas coisas que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que o servo de Deus seja selados na fronte. Primeiros Escritos, página 38.1. Aqui, queridos irmãos, aqui nessa citação inspirada, trazem uma das cenas mais emocionantes da profecia. Jesus, vendo que os remanescentes, no plural, 2 remanescentes, um remanescente da igreja remanescente e o outro remanescente do mundo, o povo sincero que está em Babilônia, no sistema do mundo. Ali, Jesus, vendo que os remanescentes ainda não está totalmente selado, tanto as primícias, tanto a igreja invisível, levanta as mãos feridas diante do Pai e clama: meu sangue, Pai, meu sangue. A ordem, segurai, 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 mostra a urgência e a paciência divina
a misericórdia divina. Os anjos já estavam prestes a soltar os ventos. As mãos já estavam se afrouxando, mas a misericórdia de Cristo comprou um pouco mais de tempo para nós. Isso prova, irmãos, que o selamento é um trabalho de urgência máxima. Não podemos estar adormecidos enquanto Jesus pleiteia por nossa purificação. É por isso que a citação inspirada declara: um anjo, clamando com grande voz, segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Primeiros Escritos, página 38. Mas o estudo vai ampliar ainda mais sobre o selamento em Primeiros Escritos. Na página 38.2, a pena inspirada vai exemplificar o que é esse selamento. Diz a pena inspirada: perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iria fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os 4 anjos tinham poder da paz de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los. Mas, enquanto se lhes afrouxava as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado o seu sangue por eles. Então, outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Primeiros Escritos, página 38.2, parágrafo 2. Aqui, mais uma vez, o Senhor declara: Jesus contemplara os remanescentes, a igreja remanescente, e o remanescente que está lá no mundo, o povo sincero. Isso tem que ficar claro em nosso coração. Há 2 povos, 2 remanescentes. Há 2 julgamentos, com as primícias que está na igreja do Senhor e com o povo que está lá fora. Não deixe que o inimigo venha te confundir com as interpretações que tem por aí. Aprendemos que é apenas um remanescente. Isso não é verdade. São 2 remanescentes. A igreja remanescente e o povo remanescente que está lá no mundo. As profecias que fala do povo adventista é um. E as profecias que foi revelada para a irmã White, que fala do remanescente que está lá fora, o povo de Deus, que está lá em Babilônia, no mundo, é outra profecia. Não pegue as profecias que fala das primícias, que fala do povo adventista, e não mistura com as profecias que fala do povo que está lá fora. Senão você não vai entender nada. Você vai fazer confusão. E Deus não é Deus de confusão. É Deus de ordem. A luz é progressiva. Vamos entender esse ponto. Vamos para Testemunhos para Ministros, página 445. Lembre-se, como eu sempre falo, se você quer estudar Apocalipse 7, você precisa estudar outra profecia que fala do mesmo assunto, que é a mesma visão, de outro profeta diferente em tempo diferente. Mas aonde encontramos esse profeta? Vou fazer a pergunta. Queridos irmãos, aonde é no Antigo Testamento, qual profeta que Deus revela para ele um selamento, uma marcação? Que profeta que é e capítulo? Qual é o profeta do Antigo Testamento que recebe a revelação que João recebeu, a mesma? E qual foi esse profeta e o capítulo? Sim? Profeta Ezequiel, capítulo 9. Amém? Exatamente. Então, é esse profeta específico que recebe a mesma revelação que João recebeu. Agora, talvez alguma mente que está acompanhando esse estudo começa a surgir uma pergunta.
no coração. E deve estar assim pensando. Mas, irmão Tiago, em que você se baseia nisso? Onde está escrito que Ezequiel recebeu uma visão igual a João? Onde está escrito isso? Sim, essa pergunta é válida. É por isso que o Senhor está aqui para nos mostrar e revelar para nós o está escrito. Toda a verdade que vem do Espírito Santo, através do está escrito. Vamos lá para Testemunhos para Ministros, página 445, e Manuscritos Inéditos, que é Manuscritos Releases, volume 1, página 260. São 2 textos inspirados pelo Espírito Santo que vamos estudar, e depois mais outros logo mais adiante. Vamos começar com esses 2. Aqui, Ezequiel e João viram o mesmo evento. Aqui, Jesus revela que Ezequiel e João viram o mesmo evento. Vamos lá para Testemunhos para Ministros, página 445. Diz a pena inspirada: esse selamento do servo de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Testemunhos para Ministros, página 445. Você percebe que nessa citação, a serva do Senhor, cheia do Espírito Santo e recebendo a revelação de Jesus, deixa claro que esse selamento que Ezequiel teve, que Ezequiel viu, ele registrou, João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Agora, em Manuscritos Releases, volume 1, página 260, a pena inspirada vai confirmar e vai ampliar mais essa revelação. Diz mais: estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Manuscritos Releases, volume 1, página 260. Aqui, Ezequiel e João viram o mesmo evento de acordo com o que está escrito. Não é invenção da minha cabeça e não é uma mal compreensão. Qualquer leigo, qualquer pessoa, uma criança, vai entender essa citação. Vai entender porque a luz que o Senhor envia é simples e direta. Não precisa de ser acadêmico ou ter curso de teologia para você entender algo que Deus revelou através de meios simples. O irmão White não tinha nem a escolaridade completa. E Deus revelou através desse instrumento a mensagem dele, que é simples, para cada um de nós. Aqui, a luz profética, ela é progressiva e harmoniosa. Aqui, o Senhor está nos revelando que o selamento descrito em Apocalipse 7 é exatamente o mesmo evento mostrado a Ezequiel no capítulo 9. A visão de Ezequiel detalha a purificação dentro da igreja. O homem com um tinteiro de escrivão marca aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações. Irmãos, isso nos ensina que o selamento não é para quem está satisfeito com o estado atual das coisas, mas para quem sente a dor do pecado e busca a reforma. É uma profecia que se cumprirá literalmente, como a serva do Senhor declara. Esse selamento se cumprirá letra. É uma assustadora revelação. Agora, entendendo que João e Ezequiel teve a mesma visão, e estamos estudando esses 2 pontos, essas 2 visões em profetas diferentes, que é a mesma visão, a gente precisa juntar os 2 profetas que receberam a mesma visão e estudar em conjunto, para não fazer confusão, separando os 2 profetas e interpretando de uma forma que a gente pensa o que a gente acha. A gente não pode correr esse risco. Isso aí é interpretação particular. A gente tem que pegar aquilo que está revelado, juntar tudo, ponto por ponto, que fala do mesmo assunto, para entender o selamento. Então, estamos estudando o Apocalipse 7, a revelação de João, enquanto não estamos estudando Ezequiel, porque a serva do Senhor recebeu a revelação de que Ezequiel 9 vai se cumprir a letra. E é o 9º capítulo, tá? Essas palavras se cumprirão literalmente. O Senhor fez questão de revelar o capítulo,
tá? Para não deixar dúvida. Vamos para os 4 ventos, simbolizando algo mais do que só contendas. Agora, vamos para o texto que Deus revela que não é só contendas que os ventos simbolizam. Aqui, nessa citação, o Senhor está revelando que é o decreto dominical. Então, se você está anotando, você vai colocar aqui ventos simbolizam. O que os ventos simbolizam? Os 4 ventos simbolizam. É igual a contendas mais decreto dominical. Vamos para a citação inspirada. Em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 152. Declara a pena inspirada. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia, pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. A ameaça do sopro dos 4 ventos. Aqui, até agora, eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada. Isso é lamento. E então, os anjos receberão a ordem de soltá-los, para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Este será um tempo decisivo para os filhos de Deus. Um tempo de tribulação tal como nunca ocorreu antes. Agora é nossa oportunidade de trabalhar. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 152. De acordo com o estudo até aqui, o que os 4 ventos simbolizam? O que simboliza? Até aqui, meus irmãos, o que você está entendendo que os ventos simbolizam? Contendas e lei dominical. Mais alguém? Os ventos simbolizam a guerra, né? Mais alguém? Não. Contendas. Contenda. Contenda não vai ser, não é a guerra, as guerras não, as brigas. Sim. Contenda entre as nações. Tá? Não é somente guerra. Tem mais coisa além também. Não é só guerra. Tá? Envolve tudo. É contendas. Aí se resume contendas, né? Porque pode ser guerra, pode ser briga de mercado, de um querer comprar mais que o outro, igual o Trump está fazendo, né? Ele vai lá, coloca 50%, taxa o país ali 50%, 100%, 200%, e aí gera uma economia muito ruim no mundo. Então, contendas, né? O resumo. Juntamente com guerras, que virá. Então, contendas e decreto dominical, tá? Salve isso na mente, por favor. Contendas, anota no papel. Vai lá, pega um caderno, pega uma caneta ou um lápis, fala lá. 4 ventos. O que simboliza de acordo com a palavra e de acordo com o Espírito de Profecia? Contendas, só isso. Não precisa você especificar guerras, não. Contendas, mais que? Decreto dominical, né? Então é isso. Deixa eu ver aqui. Falou, meus irmãos, aí você silencia o microfone para não ter ruído aqui na gravação, tá? Falou, deu a resposta, já silencia logo em seguida. Então, o decreto proibindo os homens de comprar ou vender é o quê? A lei dominical. Então, tá bem simples, tá? Não deixa que ninguém vos engane. É aquilo que o Espírito de Profecia está declarando, tá? A mensagem de Salamenta vai pegar tudo que é da Bíblia e tudo que é do Espírito de Profecia. E vai exemplificar para nós. Vai esmiuçar. Vai esclarecer. Então, de acordo com a pena inspirada, contendas. Então, não vai esmiuçando. Não falou guerras. Falou contendas. Então, coloca contendas mais decreto dominical. Tá? De acordo com a pena inspirada. A gente não pode alterar, não pode acrescentar. Tem que deixar do jeito que está. Contendas, eu não sei. Pode ser só guerra, pode ser outras coisas, não está revelado. Está falando contendas entre as nações. Então, coloca contendas mais decreto dominical.
Assim, sua mente vai ficar bem suave para entender a mensagem profética, tá? E para que não venha o inimigo aí, com a sua vã sutileza, com interpretações particulares e venha trazer confusão para o seu coração, tá? Agora, o Senhor declara aqui também, quando fala sobre os ventos, que é um símbolo do decreto dominical, aqui o Senhor revela a aplicação prática para o nosso tempo. O sopro dos ventos está intimamente ligado à crise final de liberdade religiosa, o decreto dominical. E Ellen White menciona que as ameaças passadas foram apenas um vislumbre, um ameaçado sopro. Só isso. Mas essa era uma ameaça de que o decreto dominical ia vir. Quando os anjos soltarem os ventos, o decreto de não poder comprar ou vender será imposto. Mas como que Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai permitir o decreto vir agora se tem uma mensagem em curso? A mensagem do selamento. A mensagem do selamento veio há mais de 94 anos atrás para selar as primícias dentro dessa igreja. E é através dessa mensagem que o Senhor está executando o selamento. Ele só vai permitir que os ventos, ou seja, a lei dominical, venha juntamente com as contendas nas nações, só depois que o Senhor tiver finalizado o seu selamento. A sua mensagem chegou a todos os corações, aqueles que fizeram a escolha de santificar na verdade e aqueles que fizeram a escolha de rejeitar. Aí o Senhor viu que todo mundo já fez sua escolha, ele encerra a obra de selamento, selou os seus, e o Senhor vai permitir que o vento se solte. Tá? Mas antes, lembre-se, Apocalipse 7 está conectado com Ezequiel 9. Então, quando ele finaliza a obra de selamento, ele está falando, Ezequiel 9 viu aqueles que ficaram sem os selos, e João viu em Apocalipse 7 aqueles que ficaram com o selo. Então, Ezequiel viu aqueles que não ficaram, então eles morreram, eles pereceram. Então, nesse selamento vai haver um selamento, e logo em seguida vai haver a matança, a purificação. Aí o Senhor fez a purificação da igreja dele, ele vai permitir que o decreto venha no mundo, porque ele já finalizou os seus guerreiros, os seus soldados preparados para enfrentar essa lei, cheio do Espírito Santo, com a igreja purificada, tá? Então, quando os anjos soltarem os ventos, o decreto de não poder comprar ou vender será imposto. O fato de ainda podemos trabalhar e pregar é a prova de que os anjos ainda seguram as rédeas da história. Este é o momento de trabalhar para o mestre, para pregar essa mensagem para os que não sabem dentro da casa do Senhor. Pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Logo mais. Aí, o Senhor quer que nós pregamos para as ovelhas que estão perdidas da casa de Israel a mensagem da hora. A gente vive também essa mensagem e prega essa mensagem. Aí o Senhor nos sela, aqueles que estão vivendo a mensagem, e aí o Senhor permite que a lei dominical venha no mundo, tá? Aí ele não vai mais ligar para essa lei, porque ele já sabe que tem um povo preparado, que vai pregar o evangelho no mundo inteiro, e vai resgatar o povo que vai estar sofrendo durante a lei dominical que está lá no mundo. O povo de Deus, a maior parte do povo de Deus está lá no mundo, né? Eles vão sofrer durante a lei dominical. E aí, o povo que foi selado na igreja adventista, cheio do Espírito Santo, não mais passa pela morte, vai lá e resgata esse povo que está lá no mundo, tá? É simples, meus irmãos. O problema é que a gente não aprendeu isso antes. Não aprendemos desde o início. Ali, desde aqui, quando a gente entrou na igreja, a gente estivesse aprendendo assim, não seria tão complicado hoje. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, está trazendo toda a verdade para o seu coração, para ver se realmente você está sujeito a abandonar as lições erradas, como está lá em Testemunho para Ministros, na página 30, 31, temos muitas lições para desaprender, muitíssimas. Então, se você for humilde, você vai desaprender as coisas, interpretações particulares que você aprendeu, e vai aprender agora toda a verdade, porque o gesto de humildade é reconhecer que estava aprendendo meias verdades no tocante às profecias. Aí você vai desaprender essas muitíssimas lições que aprendeu errada,
e vai aprender agora com o que está escrito, com a palavra de Deus e com o Espírito de profecia. Vamos para um ponto crucial do nosso estudo, a sequência de Ezequiel 9 e 10. Em materiais de 1888, página 1303, declara a pena expirada mais uma vez. Diz: nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá, quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus como no trabalho, trazendo o método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. O 11º e o 12º capítulos também deveria receber a atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus. Materiais de L.G. White de 1888, página 1303. Aqui, ao estudarmos Ezequiel 9 e Ezequiel 10, percebemos que Deus trabalha com método perfeito. O capítulo 10 mostra a engrenagem da providência divina agindo em harmonia com os instrumentos celestiais. Aqui, Jesus revela, enfatiza, que estas profecias devem ser estudadas de joelhos. A remoção do poder de restrição dos anjos resultará em uma tribulação sem precedentes. Por isso, a ordem dos capítulos é crucial. Primeiro o selamento, Ezequiel 9, depois Apocalipse 7 e Ezequiel 9, depois o movimento da glória e o juízo, Ezequiel 10. Estamos vivendo no tempo entre o convite e o cumprimento literal desta profecia. E se Deus está revelando para o seu coração, é porque o Senhor quer que você entenda o mais rápido possível para escapar desse juízo. Para que você venha estar em pé no dia da expiação, com o seu coração totalmente transformado e purificado de toda a contaminação do pecado. É lógico que Deus ama todos da igreja dele, mas não será todos que está no mesmo caminho de Jesus, porque Satanás também traz os seus. E como o coração nosso é caído, Satanás vai usar essas pessoas que ama mais o eu, mas ama mais o pecado do que tudo que foi revelado. E vai fazer uma oposição para que essa mensagem não chegue ao seu coração. Não deixe que nenhum preconceito, nenhuma narrativa, nenhuma insinuação, nenhum falso boato venha atrapalhar a comunhão que você está tendo com Jesus. Essa mensagem é Bíblia e profecia. E se a sua consciência está tranquila, continue estudando e se preparando para o dia da expiação. Queridos irmãos, eu gostaria de ficar pregando aqui até 5 horas da manhã, mas a hora passa e passa correndo. 1 hora é muito pouco, mas é o suficiente para a porção de hoje. Amanhã a gente dá continuidade ao nosso estudo e eu creio que a gente finaliza todo o estudo amanhã. E semana que vem a gente já lança um novo estudo profético. E se Deus permitir, a gente vai lançando toda semana um estudo profético para preparar cada coração para estar em pé nesse dia específico, nesse dia da expiação antitípica. Nesse momento, eu convido a cada um de vocês, se você tem alguma pergunta referente ao estudo que foi apresentado, tá? Se você tem alguma pergunta, é melhor deixar aqui, para que não venha guardar essa dúvida e essa dúvida criar raízes e você ficar frustrado e chegar ao ponto de sair da sala de Cristo, sair da escola de Cristo, sem o preparo necessário por causa de uma dúvida. Uma dúvida pode se tornar uma pedra de tropeço. Então, se você tem alguma dúvida sobre o estudo apresentado até aqui, é melhor dizer agora, tá?
Ok. Então, se não tem nenhuma dúvida, isso significa que entenderam, né? E o áudio está sendo gravado. Tiago, Sim. é sobre esse estudo. O que vai acontecer não está determinado data e hora, né? Não está determinado a data e a hora. Não está revelado. É só isso. Deus não revelou a data e hora, porque o nosso coração caído ia ficar esperando o tempo, né, ali mais próximo da data, para a gente começar a se reformar, a colocar a vida em dia, né, colocar o nosso coração em dia, né, e ia viver de uma forma dissoluta agora, aí lá próximo da data ia começar a querer Deus, a querer estudar a palavra de Deus, a estar em comunhão com o Senhor. Aí o Senhor não revela nem a data, nem a hora. Ele virá de repente ao seu templo, como está lá em Malaquias, que fala sobre esse juízo, né? Sobre Ezequiel 9. Porque os profetas receberam uma porção desse juízo. Todos os profetas falaram do grande e terrível juízo do Senhor, que se refere ao juízo dos vivos, que é Ezequiel 9 e Apocalipse 7, né? É a mesma visão. Então, os outros profetas também receberam revelações sobre esse ponto tão importante. E aí, todos eles falam, Jesus virá de repente, o juízo virá de repente, tá? Não está revelado nem a data, nem a hora. Tá? Tipo, como se, assim como deve estar perto, mas também deve estar longe, né? A gente não tem a dimensão de quando é que vai acontecer, né? Exato. Deus essas coisas. Isso. É para a gente se preparar todos os dias. A gente vem estar purificando nosso coração em obediência a toda a verdade que vem da mensagem dele, né? Através dos instrumentos preparados. Não, eu estou estudando com uma pessoa que não está com a mensagem todas as mensagens que o Senhor enviou através de seus mensageiros. Tem que ser toda a mensagem que o Senhor enviou através de seus mensageiros, a gente conectado com essa mensagem, recebendo esse alimento, essa ceia, essa última refeição, para a gente estar preparando nesse dia, tá? Então, o único alimento que Deus está oferecendo, que é o alimento dele mesmo, é essa mensagem. Aqueles que não estão vivendo de acordo com os princípios, cairão na destruição, cairão. Mas só esses que vão ser selados, só esses que serão salvos, aqueles que estão na mesa de selamento? Não. Aqueles que estão vivendo o evangelho, os princípios dessa mensagem, tá? Não basta eu sou da mensagem de selamento, mas não está vivendo os princípios, né? Tem que estar vivendo. Mais alguém tem alguma pergunta? Se não, a gente faz uma oração final e finaliza. Irmão Thiago. Sim. Boa noite, graça e paz. A irmã, ela no comentário dela, agora nas últimas palavras, ela falou, assim como pode estar próximo, pode estar longe. Na verdade, nós não sabemos que dia vai se cumprir, mas uma coisa é certa, não está longe, está mais próximo do que nunca. Porque o tempo que a gente está vivendo, os sinais e o tempo que a gente está vivendo demonstra que está bem próximo, né? Eu falo minha opinião, não está revelado na mensagem, mas é minha opinião, como Thiago Silva aqui, pessoal. Eu sinto e estou percebendo que será na nossa geração, tá? É um sentimento que eu tenho de que nessa geração não passa. Tá? Eu, Ribamar, não vejo mais um mundo daqui a 10 anos para frente. Então, assim, pelo decorrer da história, pelo delinear das profecias, pelo desenrolar das coisas, Ezequiel 9 está chegando a hora, tá? Já ia estar nos últimos segundos. Ele está tudo subindo rapidamente. Então, assim, não tem como nós dizer quando não temos revelado, não devemos dar data para isso. Mas se prepare como se fosse ontem, porque está chegando a hora. Exatamente, é isso mesmo. É se preparar, e quando você está na sala de Cristo, quando você está vendo tudo aqui, ouvindo tudo aqui, colocando em prática, vivendo todos os princípios dessa mensagem, você está no caminho certo, recebendo o selo. Quando você não é mais abalado por perseguição nenhuma, por falsos boatos, por insinuações contra essa mensagem, e você não é mais abalado por
porque o pastor está me perseguindo, porque o ancião, porque minha família, porque meus amigos, porque eu recebi uma ameaça que vai tirar meu nome do livro da igreja. Nada vai te abalar, nenhuma dessas circunstâncias. Isso mostra que você está no caminho de selamento. Nada te abalou. Você recebeu a verdade, você tem a consciência tranquila que você está sendo o melhor adventista, um praticante, e continua na casa do Senhor, vivendo e pregando. Pronto, você está praticamente selado, né? E nada pode te abalar você mais. Por exemplo, nada me abala. Já fui perseguido, já fui rotulado, já falou que eu vou matar os irmãos, já falou, fica cara feia para mim, não cumprimenta, o pastor fica vigiando as minhas palavras do meu lado, quando ele está presente na igreja. Se ele tivesse todo o culto lá, ele estaria do meu lado lá, protegendo minhas palavras. Tudo isso, nada me abala. Porque minha consciência está tranquila. Na verdade, Ele está aprendendo. Está aprendendo, mas na verdade ele está ali para tentar frear a minha língua, né? Para tentar frear aquilo que eu estou querendo passar. Mas Quando ele está do seu lado, você está falando na hora você tem mais a oportunidade na hora da lição, né? É isso, na hora da lição. Aí fica do lado. Você tem lição para fazer, faz em qualquer classe ali na igreja, vai escolher aonde eu estou para ficar do meu lado, para ouvir e rebater tudo que eu falo. Aí, fazer o quê? Quem vai se sentir incomodado vai pegar e falar, não, mas o que é isso aí? Não tem liberdade religiosa? Não posso falar o que eu quero aqui? É uma escola sabatina, as pessoas é livre para falar. Mas eles não querem respeitar a liberdade religiosa, eles querem frear a gente. Mas nada disso vai abalar a minha fé na mensagem, na verdade presente. Nem se me pegasse... Apareceu um grupo de oração, aí me chamou para esse grupo, eu não sei como é que eles acham meu nome, aí me chamou para lá, um pastor veio para o meu privado, e é pastor adventista, aí o homem veio para o meu privado. O senhor deu atenção? Assim foi ele. Né? Pois apareceu lá e irmã, entra lá no grupo de oração, não sei o quê. E chamou, até cansou. Ou seja, meus irmãos, quando a gente não é mais abalado com coisa alguma, como eu falei para o pastor uma vez, falei, pastor, nem que vocês viessem que me levar na fogueira, ou você renuncia a essa mensagem, ou a gente vai levar você para a fogueira. Eu ia só falar assim, então espera aí, pastor, eu vou só pegar aqui, vestir a minha melhor roupa para ir. Vou pegar ali o meu paletó, eu vou usar uma gravata, eu vou usar minha calça social, meu sapato, eu vou. Eu iria para a fogueira, mas não renunciaria à verdade presente. Então, eu já cheguei num nível que nada mais me abala. E eu creio que vocês também... Nada de baixo não nos atinge, né? Amém. Então, eu creio que vocês vão passar por esse mesmo processo e nada vai abalar. Porque o tempo de angústia também está bem ali, está bem próximo. Se algumas coisinhas te abalam agora, pode ver algumas pessoas estavam estudando conosco, se afastou, não estuda mais, fica com medo, porque recebeu alguma perseguição aqui, algum rótulo ali. Isso demonstrou que a semente caiu no solo e o solo do coração não estava em boa terra. A semente não caiu em boa terra. Maior, ele sai mesmo. Exato. Não. Então, se a gente não suporta as pequenas provações agora, nós está preparado para receber a maior perseguição que virá, o tempo de angústia de Jacó. Vai ser muito pior e muito mais agressivo. Então, meus irmãos, eu convido a cada um de vocês a se prepararem. Não está revelado o tempo, não está revelado se é daqui 10 anos, daqui 20 anos, não sabemos. Nós sabemos que os sinais revelam que o tempo está próximo, bem próximo. Então, diante disso, eu convido a cada um de vocês a ficarem de joelhos e vamos agora para o nosso momento de oração, entregar esse estudo na mão do Senhor, e o Senhor, através do Espírito Santo, vai fixar essa mensagem no nosso coração. Então, eu convido a cada um de vocês a ficarem de joelhos e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Oremos. Espera aí, deixa eu conectar aqui. Nesse momento, vamos falar com o nosso Pai Celestial e fazer a oração final desse estudo. Senhor Deus, Pai querido que está no céu, Deus Todo-Poderoso,
Mais uma vez, Senhor, estamos diante do teu altar, totalmente felizes em saber que o Senhor está enviando essa última revelação, essa última obra em favor dos seus filhos. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue derramando essa ceia e ceando conosco em nossa vida, em nosso lar, através da tua escola, através da tua sala, onde o Senhor apresenta, está escrito, a Bíblia e o Espírito de Profecia. Queremos estudar tudo que fala, a tua agenda através da tua palavra e também através do teu testemunho. Não deixe que nenhum mal venha sobre nós e que nada venha nos abalar para desistir desse caminho. Porque esse é o caminho, essa é a verdade. E devemos seguir o caminho, a verdade e a vida. O Senhor está revelando esse caminho para a gente possa adquirir a vida eterna. Que o Senhor possa colocar em cada coração que está aqui, Pai. Cada coração que ficou até essa hora, ouvindo e estudando a sua mensagem. E o mais importante, desejando e executando e praticando toda a revelação aqui revelada. Que o Senhor, Pai, nos traga mais uma noite na tua presença, nos proteja durante a noite e o amanhecer possa ser mais vívida do que hoje. Que o amanhã seja mais focado na tua palavra, mais obediente no está escrito do que hoje. Que o Senhor nos abençoe nesse ponto, Pai. Estamos agradecidos e felizes e gratos pela revelação através dessa última obra. Obrigado por essa força e esse poder que o Senhor está enviando em nosso caminhar. Mais um refrigério. Nós precisamos desse refrigério. A chuva serôdia que está caindo em nosso coração. É um privilégio, Pai, aonde estamos recebendo essa chuva. Porque ela é espiritual. Ela está caindo no solo do nosso coração, nos preparando para algo maior, para receber o segundo Pentecostes. Não deixe que a gente venha desviar dessa verdade. Não deixe que ninguém venha tirar nossa coroa. Que o Senhor nos proteja, continue conectado conosco durante toda a noite e ao amanhecer, e amanhã na escola sabatina, e amanhã no estudo, à noite e na oração, o Senhor esteja conosco, nos mostrando e nos revelando mais uma porção da tua verdade. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Pai. Amém. 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 Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Amém. Maravilhoso. Queridos irmãos, foi um prazer estar mais uma vez conectado com vocês. A gente se encontra amanhã na Escola Sabatina e também na continuação desse tema tão importante, às 7h30, amanhã é mais cedo, né? 7h30 da noite, vamos ter um encontro marcado com Jesus para estudar mais um ponto importante da profecia do soprando, selados antes do sopro dos 4 ventos. Bom, fique com Deus, você que está no Facebook, no YouTube. A gente se vê amanhã. Até mais. Fique com Deus.